Bom dia aí, pessoal. Aqui é o Lucas falando. Vamos lá. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar continuidade nos estudos lá com relação a long short, né? E nesse vídeo eu queria mostrar para vocês uma forma aí de um critério de seleção quantitativo dos pares long short, né? O que seria isso? Não, lá no primeiro vídeo que eu fiz, a gente falou sobre pares com maior correlação. Então você, apesar de aplicar lá a matriz, né, que a gente já falou, já fiz outros vídeos mostrando sobre ela, né, a matriz de correlação, é importante ter alguns critérios também para você ir eliminando, de repente, alguns pares que momentaneamente não têm uma correlação tão forte. Tá? Eu vou mostrar uma forma aqui de se fazer. Eu aplico uma outra, por teste de hipótese e tudo mais, só que é mais complicado da gente falar aqui, tá? Não sei se eu vou ter uma didática muito boa para poder explicar essa parte estatística mais complicada, tá? Mas dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês, pode ajudar também. Então, na primeira aula lá, parte 1, eu falei da gente escolher os pares com correlação, né, principalmente aqui, né, intrasetoriais, setoriais, né? Então, ONPN, banco com banco, né, minerador com minerador, siderurgia com minerador, e aí vai. Relacionados com o dólar, que é legal também, né? São pares em que o dólar influencia no seu valor, né? Então, se a gente pega lá, acho que a Fibra tem uma relação forte com o dólar, a SUSB, né, a Vale, e aí vai. Né? E correlações fortes. Tá? Acima de um valor aí, 0,7, 0,8, 0,9, são valores muito bons. Ou menos 0,8, menos 0,9, menos 1. Né? E o que eu quero passar para vocês é o critério de seleção quantitativa, que seria relacionado ao quê? O primeiro passo é o cálculo da correlação. Né? A gente pode executar o cálculo da correlação por meio do preço e por meio do retorno. Eu vou tentar explicar aqui bem rápido o que seria isso e aí eu mostro o resultado nas tabelas. Tá? Quando a gente faz uma correlação por preço, a gente está buscando na correlação por preço uma componente de tendência, né? E também existe, né, uma componente irregular. Essa componente irregular, ela é o que gera a variação do preço ao longo da sua subida, né? Então, por uma tendência de alta, o preço não sobe todos os dias. Existem dias em que ele cai também, né? Essa componente irregular, em resumo, assim, essa componente irregular está inserida nisso, né? Que são efeitos aleatórios externos que influenciam na subida na subida e na correção do preço, né? Uma tendência de alta. E numa tendência de baixa seria o preço sempre vai estar caindo, né? Fazendo mínimas cada vez menores, mas a componente regular vai influenciar em às vezes ele fazer algum movimento de correção e subir. Tá? É legal a gente também enfatizar que o preço o preço dos ativos, né, então das ações e tudo mais, eles seguem, né, eles seguem o movimento browniano. Aí põe lá no Google, dá para pesquisar o movimento browniano, que é dentro do caos, né? Dentro do caos a gente consegue detectar determinados padrões de tendência. O movimento browniano, e o movimento browniano ele ajuda nisso. Vem lá da química e tudo mais. Tá? Para quem quiser se aprofundar nisso e tudo mais, é legal estudar
séries temporais que ajuda na detecção do movimento browniano, que ajuda a prever um movimento, uma possibilidade, um possível movimento do preço. Tá? Então, na aula de estatística aqui não vamos aprofundar muito nisso. E quando a gente fala do retorno, que é a variação percentual, a gente retira, né, ou melhor, a gente define a componente tendência como zero, tá? Como zero. E o que quer dizer isso? A gente retira o movimento, a gente não quer saber, quando a gente vai calcular pelo retorno, a gente não quer saber se o preço está subindo ou se o preço está caindo. Mas a gente quer saber o seguinte, se ele está subindo, qual é a relação entre os dois pares que estão subindo? Ou seja, qual é o melhor momento de eu fazer, de repente, um ponto de entrada, porque eles estão com uma correlação forte. Tá? Então, vou tentar explicar aqui no gráfico. Isso aqui, ó, a gente tem o papel A, B, C, né? E ambos estão relacionados à correlação por preço. Tá? E aqui, vamos melhorar aqui. Então, aqui é o preço, tá? E aqui é o resultado da correlação por preço. Então, a gente vê aqui que A, B e C está numa tendência de alta, subindo. Tá? Porém, quando a gente faz o cálculo da correlação por preço em cima desses valores, que a gente descobre o quê? A gente descobre que A e B estão com uma correlação negativa, apesar de ambos estarem subindo na sua tendência de alta. O que é isso? É o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o momento que corta, que cruza A com B? Então, quer dizer, A está subindo enquanto B está corrigindo. Ambos uma tendência de alta. A está corrigindo enquanto B está subindo. Mesmo uma tendência de alta. Tá? Então, a correlação por preço em tendência nos ajuda a identificar esses grandes movimentos. É legal usar esse tipo, igual eu coloquei na primeira aula, com uma série histórica maior, né? Um H maior aí. A gente está falando aí de 2 anos de amostra de preço. Tá? E aí a gente consegue detectar esse tipo de movimento. A gente consegue detectar, desculpa, esse tipo de correlação, tá? Mais forte. Mais positivo, que é para 1, e mais negativo, que é -1. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber aqui, ó, que A e C, apesar de haver uma distância em relação a preço, se nós estivéssemos falando de preço, haver uma distância em relação a eles, ambos estão numa tendência de alta, só que eles estão diretamente correlacionados aqui, e com uma forte correlação de 1. Ou seja, quando o A sobe, C também vai subir? C também vai subir. Mas não significa que C vai subir na mesma força que A. Então, não significa isso. Depois aí a gente tem que aprofundar, vou tentar fazer outros vídeos, para eu mostrar como se calcula a velocidade, a probabilidade da velocidade aqui e da relação entre os dois. O que é isso? Se A sobe 1%, né? Se A sobe 1%, quanto é que C vai subir, né? Quantos por cento C vai subir em relação a esse movimento de A? Isso é possível a gente fazer. Às vezes pode ajudar por alguma coisa? Pode, como não pode. Aí fica a critério de cada um se aprofundando nos estudos. Aí aqui, ó, a questão com relação ao retorno. Quando a gente retira a componente tendência, que seria o preço, e a gente fica só com a taxa, o que é a taxa? A taxa é a variação percentual ao longo dos dias lá, né? Então, o papel A, ele variou 1%, depois no outro dia, menos
0,5, 0,5. Depois, no outro dia, ele subiu 1,3. Tá? Está relacionado a isso. Porém, a gente retira a componente zero. Por quê? A tendência do preço, quando a gente entra com a taxa de retorno, com o retorno, no caso, a variação, é ele oscilar, a gente tem aqui a linha zero, né? É ele ficar oscilando em níveis percentuais. Então, aqui, ó, 1% e aqui menos 1%. E aí o preço fica aqui, ó, oscilando aqui, nessas faixas. Em relação a zero, a gente retira a tendência. Momentos extremos, né, igual a gente tem às vezes em alguns dias, né, em alguns picos, né, algum papel sobe, sei lá, 5% ou cai 10%, a gente trata isso como um evento de distorção, um evento extremo e quando a gente aplica esse tipo de relação, ela é eliminada do cálculo da correlação. Tá? Ela consegue, correlação de Pearson consegue eliminar isso, não gerando uma distorção tão forte na sua correlação, tá? Não tem correlação histórica. E aqui é um exemplo da aplicação da correlação, ou seja, quando E sobe, F está caindo, né? Então, quando o F sobe, E está caindo, tá? Gerando aqui uma correlação de menos 1, beleza? Então, tentei aí, de forma bem resumida, explicar a diferença entre os dois. Tá? Então, primeiro passo, correlação preço e correlação de retorno. Depois, como um segundo passo, a gente pode fazer a definição do período histórico. O que é isso, pessoal? O que eu entendo como um período histórico para eu entender que, usando uma correlação por preço, eu vou encontrar pares correlacionados. Eu utilizo como padrão 2 anos. Tá? Eu utilizo como padrão 2 anos. Mas sou eu. Cada um vai ter que utilizar aqui 2 anos. Nos estudos, cada um tem que ir fazendo os testes e tudo mais para identificar o que você se sente confortável. Às vezes uma amostragem de 3 anos, às vezes uma amostragem menor de 1 ano. Por que eu pego 2 anos? 2 anos eu pego porque eu quero... A bolsa, ela anda em ciclos, né? Então, quando eu tenho 2 anos, né? Deixa eu pegar aqui 1 ano, outro ano, né? Então, aqui, ano 1 e ano 2, né? Eu quero pegar e confirmar se há uma correlação entre a repetição dos ciclos, né? Ou, às vezes, perde essa correlação. Houve um ciclo no ano 1, em que no ano 2 não se manteve, vamos supor, no ano 1 existiu uma correlação de um determinado par, e no ano 2, quando se repetiu esse ciclo, essa correlação se perdeu. Por algum motivo, esse par, um dos ativos, se distorceu e se perdeu a correlação. Tá? Então, eu uso isso como critério. Mas aí cada um, né, fica livre de ter a sua base histórica. Então, a definição do período histórico. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que seria isso. Deixa eu ver isso aqui para cá. Então, eu tenho aqui, ó, Ambev, tem 113 ativos aqui nessa planilha. E eu tenho a cotação histórica deles, do dia 23, que foi ontem, né, a última, e ela vai até o dia 22/11. Tá? Isso aqui me dá um histórico de essa é a minha base histórica. E aí daqui eu tiro o quanto que eu quero pegar. Então, se eu quero pegar 2 anos, né? Então um ciclo aqui de 1 ano é 23
do 11 até 23 do 11 de 2007, 2017. Então, aqui é o ciclo de um ano, 247 dias, né? E aí, se eu quiser pegar mais um ciclo de um ano, é do dia 23 do 11 de 2007 até, no caso, 23, 22 de 2016, que está aqui. 466 períodos aí que eu estou pegando. Feito isso, aí eu jogo naquela minha planilha de correlação, usando a correlação de Pearson, que eu já expliquei em uma das aulas aí como a gente monta ela. Dela, eu já vou tirar alguns pares, né? Então, eu expliquei com relação à definição do período histórico, né, da minha amostragem inicial, né? E aí eu já vou pro... Não, beleza, isso aqui. Aqui eu... Deixa eu só pular um passo aqui, ó, senão fica complicado. Uma vez que eu defini o meu período histórico, depois eu vou ter que definir os meus valores mínimos de correlação para cada período desse. Então, eu vou falar aqui daqui a pouco um pouquinho mais para frente. Tá? Isso vai influenciar, isso vai dar o peso na minha escolha. Tá? Então, definição do período histórico e depois definição dos períodos de curto prazo. E os períodos de curto prazo, aqui no período histórico, eu vou usar o preço para fazer a correlação. Deixa eu melhorar aqui. No período histórico, eu vou usar o preço para fazer a correlação, para eu identificar se aquele par, ambos estão numa tendência de alta, uma tendência de baixa. Eu vou dar um exemplo disso. E a definição, e depois eu vou fazer a definição do curto prazo. O que seria isso, né? Uma tendência de alta, uma tendência de baixa, né? Usando a correlação por preço. Seria algo assim, ó. Cielo é clássica, aí a gente está vendo ela caindo o ano todo, né? Desde o ano de 2017 a gente está vendo Cielo caindo. Então, e um outro papel muito forte que a gente está vendo subir é esse aqui, ó. Então, Cielo 3, né? E RBR3. Né? E aqui ele mostra a força da correlação entre esses dois papéis. Eles estão, de fato, inversamente, eles estão com uma correlação negativa muito forte. Faz sentido. Porque se você olhar no gráfico das duas, você vai ver essa aqui despencando e essa aqui você vê ela cada vez mais subindo. Tá? E um outro exemplo também é se a gente pega Cielo e a Ultrapar. Aqui, Cielo 3 e o GPA 3. Estão com uma correlação muito forte positiva, 93%, de 93%. E o que significa isso? Ambas estão na mesma direção de tendência. Se você pegar o gráfico da Cielo e o gráfico da UGPA3, vocês vão ver que ambas estão caindo. Tá? Isso, o gráfico, quando a gente joga por preço numa amostragem maior, num período maior, o gráfico histórico vai nos mostrar essa correlação. Agora, quer ver por variação, né? O que acontece? Ó, por variação, mesmo período, o que vai acontecer? A gente tem aqui Cielo e RBR. Ele não nos mostra... Ó, tá aqui. Cielo e RBR3. Nesse exemplo que eu estou falando, das direções do preço, a correlação por variação não nos mostra a correlação por variação não nos mostra que esse papel está em tendência. Os dois estão numa tendência forte, correlacionados e numa tendência, ou seja, numa direção. Ele não nos mostra uma direção. Né? Só tá nos falando aqui, ó, que eles estão orbitando perto do zero. Né? Ou, quer dizer, em zero, eles não têm nenhuma correlação. Tá?
não está nos mostrando uma correlação, diferentemente do preço, que está nos apontando que existe uma correlação de tendência e de direção. Tá? E, e quando a gente faz a correlação por variação, não está nos mostrando isso. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. É legal usar alguns critérios. Eu adoto como uma correlação histórica, baseada no preço, eu adoto selecionar papéis com valores acima de 0,9, né? E os valores acima de 0,85, 0,8, eu estudo os papéis. Tá? Eu estudo a correlação. Igual aqui, ó. BRAP4 igual. Né? São do mesmo setor. Então, às vezes só há uma distorção no histórico do papel que não permite que eles estejam na casa de 0,9, mas 0,89 é uma correlação muito forte. Então, os papéis com 0,9 são pares em que eu anoto na minha planilha, e os de 0,8 são pares em que eu estudo e faço um filtro com relação a eles e seleciono alguns. Tá? Não são todos, mas seleciono alguns. Feito isso, vamos lá. Então, feito a definição do período histórico, eu faço a definição do período de curto prazo. E na definição do período de curto prazo, aí sim, na definição do período de curto prazo, aqui o histórico eu uso o preço e no de curto prazo eu uso o retorno. Tá? Então, primeiro vamos fazer aqui um exemplo bem rápido do que seria o retorno. Como que é o cálculo do retorno? O cálculo do retorno ele é bem simples. Né? Eu vou pegar aqui a primeira linha aqui da Ambev para ficar bem simples. Eu pego o valor da cotação mais recente, ou seja, aqui do dia 23, divido pelo valor anterior. Então, 23 eu divido pelo dia 22. Tá? Eu vou colocar entre parênteses, porque eu quero ir de forma percentual, e eu coloco menos 1. Feito isso, ele já vai me retornar aqui. É só isso. Não tem mais nada. Tá? Só que eu faço isso para toda a série histórica, para que depois eu defina o range que eu quero fazer as leituras. Tá? Então, feito o cálculo da variação, eu estou dando aqui de sugestão 3 períodos, mas vocês têm que ter a liberdade de fazer os estudos e tudo mais e tomar a decisão. Então, quais são os períodos que eu estou usando? Estou usando esses períodos aqui, ó. 90, 60 e 30 dias. Então, eu pego uma amostragem de 90 dias, faço a correlação, puxando da planilha aqui da variação. Tá? Depois eu faço o mesmo critério, só que usando uma amostragem de 60 dias. Então, pô, mas o que é isso, Lucas? O que é 90 dias? Um exemplo aqui. A minha planilha aqui, a cotação começa na linha 2. Então, se eu quiser pegar 90 dias, eu vou até a linha 91. Pronto. Linha 91. Essa matriz aqui, ela está olhando 91 amostras, que é essa linha aqui. Certo? 60, a mesma coisa. 61 amostra e 30, 31 amostra. É referente aos dias, tá? Então eu monto a minha matriz. Mesmos ativos e tudo mais, eu monto a minha matriz e ela vai me retornar agora um valor de correlação baseado no retorno, ou seja, na variação. E isso é importante para mim. E aí eu vou mostrar agora mais para frente. Tá? Define os períodos que eu quero trabalhar. É legal você definir no mínimo 2. Tá? No mínimo 2.
Eu estou usando 3, você pode definir no mínimo 2. Pode usar 3 e usar 1 para descarte. Tá? Mas o que você nunca pode descartar é o do meio. O do meio ele vai te dar um balanço assim, ó, se o preço está tendendo a ir para uma correção mais forte ou para uma correção mais baixa. Eu vou explicar isso agora aqui, ó, na planilha. Aqui. Qual que é o do meio? Eu tenho aqui, ó, a correlação histórica, fiz um filtro, achei vários pares aqui. E aí eu tenho aqui 90, 60 e aqui é 30. Deixa eu corrigir. 30. Então, estou dando exemplo. Aqui vocês selecionam e fazem da forma que vocês acharem. Tá? Isso aqui são exemplos. Eu não uso esses valores, eu uso e 30. O do meio, ele, se eu encontro aqui uma correlação maior que 0,9, e às vezes na correlação do de 30 eu não acho ele maior que 0,9, mas eu acho ali na casa do 0,7, mais ou menos, 0,6, 0,7, às vezes eu tomo um risco na posição e eu entro. Por quê? Se o do meio está 0,08, 0,9 e o maior aqui, de 90 dias, ele está 0,7, 0,8 e só esse aqui há distorção, eu tomo o risco, porque aí esses dois estariam me validando. E o contrário também serve. Né? Se esse aqui, o do meio, está em 0,8, 0,9, e esse aqui também está em 0,8, 0,9, porém o de 90 dias está mais baixo que 0,7, eu tomo um risco também e eu faço a operação. Tá? Então, esse cara aqui passa a ser o mais importante. Então, se você definir 3 períodos, o do meio vai ser a sua referência em relação ao estudo para você tomar uma decisão. Né? Pelo menos 2 tem que estar casando. Tá? Então, pelo menos 2, a critério de pelo menos 2 períodos tem que estar atendendo. Tá? Aqui, de preferência, os mais curtos. Tá? Então, vamos ali. Eu falei sobre a definição dos períodos. Né? E agora, a definição dos valores mínimos dessa correlação para os períodos. Tá? Então, eu joguei aqui como critério. O que eu joguei como critério? Exemplo, tá, pessoal? 0,85. Lembrando que 0,90 entra aqui direto já, um par numa correlação histórica de 0,90 ele entra aqui, acima de 0,90 ele entra aqui já direto, e 0,85 eu faço um estudo em relação a ele. Tá? Aí depois eu defini aqui que pares em 90 dias acima de 0,7 já estaria valendo para mim, e de 60 e 30 dias acima de 0,8. Tá? Aqui pode ser 0,8 e 5. Né? Aí vocês vão fazendo os estudos e vai definindo os critérios para vocês fazerem um filtro. Tá? Então, quando eu falo aqui definição dos valores mínimos para correlação, para cada período, é isso. Né? Você estipula o que você quer de força de correlação aqui, né? Determina aqui, para depois você aplicar o filtro, que é o próximo passo. O próximo passo seria eu aplicar o filtro. Lembrando, só retornando aqui, ó, que eu preciso fazer uma matriz de correlação para cada período. Tá? Para eu estudar a força da correlação desses pares. Né? Então vamos lá. O quinto e último passo é aplicação dos filtros para a seleção dos pares. Então eu vou dar um exemplo aqui de como que seriam os filtros, né, dos pares aqui para mim. Então eu vou aplicar aqui no Excel filtro, aplicar filtro. Então eu quero todos maiores que 0,85. Então tem aqui, ó, filtrar números. É maior ou igual a 0,85, aplico. Aí já fez um pré-filtro aqui para mim.
Aí eu estou falando esse aqui, ó, que é maior que 0,7. É maior ou igual a 0,7. Deixa eu ver aqui. Ó, vocês já viram que já reduziu bastante. E eu venho aqui e aplico. É maior ou igual a 0,8. Ah, reduziu ainda mais. Aí eu venho aqui. É maior ou igual a 0,8. Pronto. Então, no dia de hoje, para os pares que eu selecionei aqui, ó, eu tenho um total de 6 pares que estariam aptos para eu fazer a entrada. Entendeu? E aí, como que é a aplicação disso? Eu uso um outro critério para fazer, né, o teste de p-valor e tudo mais, de hipótese, mas seria mais ou menos isso aqui. Ó. Quando eu venho na minha planilha lá, eu vou fazer uma planilha usando esses critérios que eu estou sugerindo para vocês fazerem, tá? Que é mais fácil e tal. Eu venho aqui, ó, aplico o filtro, né? Vejo que é diferente de 0. Esses aqui, ó, seriam os pares aqui, ó. Os pares onde o preço, o ratio, está está fora da banda, batendo na banda. Então, que estariam aptos a gente fazer a entrada. Eu vou fazer a entrada em todos eles, tirando YouTube, tá, pessoal? YouTube, ó, hoje é dia 24/11. YouTube houve nessa semana o desdobramento. Então, o valor dela aparentemente dá a impressão de que caiu, mas na realidade não. Quem tinha as ações recebeu mais ações. Acho que a cada 2 ações recebeu uma e tudo mais. E aí acabou gerando uma distorção na relação do preço com outros pares. Tá? Então, o YouTube, deixa eu tirar aqui, ó, YouTube 3, YouTube 4. Tá? Eu vou ver como eu corrijo isso. Então, na minha pré-seleção de ontem, se eu fosse fazer alguma entrada, no meu critério aqui, que eu uso de hipótese, eu ia entrar em BRAP 4 com BOVA 11, BRAP 4 com ENGIE 11 e GOAL com GGBR, que são as que passaram no meu teste aqui. Tá? Eu estou dando esse exemplo porque seria o mesmo tipo de filtro que nós faríamos aqui. Ou seja, aonde está escrito aqui na planilha o fail, seria esse filtro aqui. Ó. Nós poderíamos ter vários outros pares aqui que deu o sinal de entrada, porém, quando eu aplico o filtro, esses aqui estariam na condição de pass e os outros estariam na condição de fail. Né? Então, se esses aqui, né, se eu tivesse mais outros aqui, sei lá, 15, né, no total de 15, aqui tem 6, no total de 15, e esses aqui deram, e os 15 deram sinal de entrada, porém, quando eu apliquei os filtros de critério daquilo que eu quero, como força de correlação, só esses 6 aqui estariam aptos para entrar, e ainda dentro desses 6, aí sim, ó, os coloridos mais fortes, né? Petro 4, Petro 5, Petro 3, Petro 4, né? Bradesco 3 com Bradesco 4, e assim vai. Tá? Por que isso aqui é importante vocês terem em mente? Né? Só reprisando. Né? Eu tenho uma correlação por preço histórica forte. Eu sei que esses papéis não dão junto. Deixa eu tirar o filtro aqui. Eu vou fazer novamente passo a passo para ficar fácil. Eu sei que esses papéis aqui andam junto. Já fiz uma pré-seleção de vários pares. Eles estão correlacionados, sendo intrasetoriais ou não, relacionados ao dólar ou não, e aí vai. Tá? Eles já estão aqui pré-selecionados. Então, eu sei que esses aqui têm uma correlação forte, positiva ou negativa. Beleza. Depois eu venho aqui para o próximo passo, que está relacionado a esses três períodos aqui, esses 3 valores, e eu faço um filtro para eu saber a força momentânea da correlação. Entendeu, gente? Assim, ó, eu tenho na tendência os pares correlacionados. Tá? Então tá lá, os 2 pares correlacionados na tendência.
Porém, quando eu aplico esse filtro aqui, eu tenho a força momentânea da correlação. Eu tenho a força em 30 dias, em 60 ou em 90. Ou o critério que você quiser. Se você quiser usar 15 dias, se você quiser usar 9 dias, usar a relação de Fibonacci, né? 9, 21, 34, aí vai. Aí você que define. Tá? Mas é importante saber, assim, historicamente, eles estão correlacionados e momentaneamente eles estão ou não correlacionados. Aí eu vejo a força deles. Para quê? Para eu poder ter maior assertividade na hora de eu entrar. Né? Porque às vezes eu seleciono um par que tem uma correlação forte histórica, mas de repente, momentaneamente, eu perco essa correlação e aí ele corre a banda. O que é correr a banda? É isso aqui. Ele corre a banda. Vamos supor. Aqui seria um sinal de entrada, mas ó, o preço continuou correndo. Ó. E aí eu tive que amargar esse período aqui, negativo, para ele voltar e espirrar para cima. Ele corre a banda aqui. Aqui ele correu, né? Saiu da banda, voltou. Beleza, poderia dar uma saída? Poderia. Caiu mais, eu aguentei, aí eu saí por aqui. Tá? Quando a gente identifica a força no curto prazo aqui da correlação, isso vai evitar de eu passar calor. Né? Então vai facilitar o quê? Eu monto uma operação hoje, talvez amanhã eu já desmonte, ou daqui 2, 3 dias eu já desmonte. Porque esse cara aqui, ó, principalmente esses dois aqui, ó, no médio e curto prazo, eles estão me ajudando, já estão me apontando que está havendo essa correlação aqui. Tá? Porque isso aqui, ele se perde no tempo e volta novamente. Ele se perde e volta. A correlação em um determinado período, você perde e ela volta. Você perde e ela volta. E pelo retorno a gente consegue medir a força que ela está naquele momento. Tá? Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem um lance aí que bastante gente vem questionando, vem perguntando, sobre o momento de sair, né? Alvo e tudo mais. Se eu saio na média, se eu não saio na média. Cara, depende muito de como que tá a operação e tudo mais. Mas eu, normalmente, eu tô saindo com um alvo, por aqui, ó. Eu tô fazendo as minhas saídas, aqui, ó. Saídas. Saídas das operações. Normalmente, eu tô fazendo em torno, eu tô fazendo aqui, ó. Com 2 a 4%. Tá? Então, eu entrei na operação, usando os meus critérios, eu ensinei aqui agora para vocês um critério de filtro. Tá? Eu entrei na operação, estão usando os meus critérios de filtro aqui, repetindo. Histórico é maior que 0,85, já filtrei. Por variação aqui, no longo prazo é maior que 0,7, fiz um filtro aqui. No médio prazo é maior que 0,8, fiz um filtro aqui. E no curto prazo é maior que 0,8, fiz outro filtro aqui. Então vamos supor que eu fiz uma entrada aqui em BOVA 11 com PETO 4, que acho que é esse papel que está aqui. Então eu fiz uma entrada em BOVA 11 com PETO 4. Inclusive deu uma entrada aqui, ó. Tinha dado lá uma entrada lá, eles estão correlacionados forte. É isso que eu quero falar aqui para vocês, ó. Deixa eu pôr o gráfico de linha, acho que vai ficar mais fácil. Ó. Agora, foi nesses dias aqui, ó, BOVA 11 PETO 4, ó, deu uma entrada aqui, ó. Muito provavelmente estava tendendo
os meus critérios aqui, ó, de filtro, certo? E o resultado da operação foi, eu abri num dia e beleza. Poderia ter saído aqui, ou sair aqui, vamos ver quanto que deu isso aqui. Deixa eu ver se consigo medir. Ó, aí cai, viu? Então a operação seria a entrada aqui. Eu gosto de fazer as operações à entrada, porque eu não tenho um robô nem nada, então eu gosto de fazer mais no final do dia, para ter certeza que o preço está fora da banda, né? Ó, se a gente pegar aqui, ó, só do ponto lá da entrada, se eu segurasse até ali, aquela região ali, ó, teria dado 5,7% ali de ganho. Se eu tivesse saído já no dia seguinte, ó, teria dado 2,3% de ganho. E aí vai. Tá? Então, o legal desse filtro e tudo mais é que a gente já monta a operação e acaba encerrando ela no curto prazo, aí, 2, 3 dias. Tá? Por quê? Ganhando confiança nesses critérios, sempre, lembrando, tem que ir com a mão devagar, mão pequena, aprendendo, batendo a cabeça, tudo mais, para depois aumentar a mão. Ganhando confiança no processo, estudando mais, se aprofundando, aí você consegue aumentar a mão aqui, ficar mais pesado e aí tem um lucro maior. 5% em cima de 100 mil, sei lá, fazendo um financeiro de 100 mil, você tem aí 5 mil reais em um dia, tá? De um dia para o outro. Tá? É um exemplo. Não que você vai fazer isso agora. Primeiro aprende, bate cabeça, perde dinheiro e depois é, é, aumenta a mão. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Espero ter ajudado aqui, ó, no critério de relação. Tem que ir devagar. Um lance importante na bolsa é ganha dinheiro quem perde menos, não é quem ganha mais. Né? Então, perder menos, quem perde menos, o que é isso? Está errado, sai fora. Está ganhando, às vezes deixa a coisa rolar. Esse tipo de operação long short, se vocês perceberem, lá no grupo, lá, pessoal, a gente faz a operação long short, ou fica operando índice, dólar o dia inteiro, mas direto a gente fala, putz, ó, abriu com menos 2%, aí fecha o dia já com 2%, 1,5% positivo, né? Ela inverte muito rápido, né? E a gente vê o preço, esse exemplo é legal, a gente vê o preço sempre brigando nas faixas aqui percentuais, né? Não fugindo muito, tá? Então é legal aqui adotar esses critérios. Se tiver alguma dúvida e tal, me manda lá uma mensagem, eu vou deixar meus contatos lá. O cálculo por retorno ele é bem simples, igual eu falei, né? Reforçando aqui. Então eu pego o dia mais atual, divido pelo anterior, né? Então eu peguei dia 23, dividi pelo dia 22 e fiz menos 1. Né? Beleza. O dia 22, o que é? É o dia 22 dividido pelo dia 21 menos 1. E assim vai. Tá? Eu estou fazendo terminando uns testes aí, e a minha planilha, como ela é minha, do pessoal, eu consigo manusear e tal, mas tem um pessoal querendo ela, estou passando, né? O pessoal do grupo também, então está ficando complicado a questão do link DDE e algumas coisas que, como eu mesmo faço aqui, eu construo, eu sei o que está acontecendo, para mim é fácil de resolver. Eu estou fazendo um link agora com o Google Finance, então está ficando mais fácil o processo de atualização. Não precisa esperar o pregão abrir, não precisa atualizar antes do pregão abrir, pode atualizar a qualquer momento. Então, está ficando legal. Eu fiz uns testes ontem, mas está tendo um problema porque o meu Excel ele é 2016.
quem tem um Excel 2013, 2010, está gerando um erro quando ele vai buscar informação no Google, lá na nuvem, né? E eu não estou sabendo resolver esse problema. Eu acho que daqui a pouco eu descubro aí. Então, para quem tem 2016, isso vai funcionar muito bem. Para quem não tem, ainda está com dor de cabeça de resolver. Tá? Talvez eu vou pegar uma versão mais antiga e salvo na versão mais antiga o link, que ele já cria os vínculos e depois eu trabalho tudo aqui no 2016. Eu, das pesquisas que eu fiz, é uma possibilidade disso acontecer e parece que dá certo. Tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é para ajudar, então, vocês a filtrar cada vez mais aqui o que a gente já que eu mostrei lá na primeira aula, né? E é isso aí. Tá? Qualquer coisa lá, manda lá mensagem, um comentário, eu tento responder e tudo mais, ou tem lá meus contatos, vão estar lá. Só mandar e-mail e tudo mais, na medida do possível eu respondo, beleza? Só falando do índice aqui, o índice ontem foi muito bom, caiu bastante, depois subiu e tudo mais. Eu, se eu não me engano, eu acho que eu fiz 1.300 pontos ontem no índice. Né? Peguei uma pernada boa aqui, da queda aqui, ó, saí com um certo percentual e fui fazendo uns scalpers aqui no meio do caminho aqui. Deu isso mais ou menos, uns 1.300 pontos, alguma coisa nesse sentido. Beleza? É isso. E, bom, até mais. Falou.